citou lá no comecinho da live, o Robinho Júnior, que está relacionado para o jogo, e o Arão, que também foi uma novidade na lista de relacionados, ambos fervilhando o estômago do Santista, um por um motivo nobre demais, que é a expectativa, a aura que tem o Robinho Júnior, como ele foi bem no amistoso, o quanto ele demonstrou uma potência surreal. Cara, esse menino, meu Deus do céu, esperem ele estar pronto para pedir só, tá? Por favor. Mas, você viu o que o Eleão falou para o Sormani essa semana? O quê? Você tem que usar, senão, você não pode ficar guardando a joia, você tem que usar, senão ela vai mofar. E é isso, usa. Eu já tô todo enganado já, Gabi. Eu já tô todo assim. Eu vi ele cobrando asfalto lá e falei, meu Deus, vai acontecer de novo, não é possível. Coloca pra jogar. Eu tô desesperado já. Põe. Eu entendo, tá? Eu entendo completamente que ele já tá pedindo, porque passa muito pela carência que a gente tem de jogadores em geral, de posições e posições que a gente sabe que tá precisando e o reforço não tá chegando, mas sobretudo pelo que indica o quão bom é esse menino, que está relacionado pro jogo de hoje. Eu tô na expectativa de que ele ganhe pelo menos uma minutagem na segunda etapa do jogo, da parte final, né? Que é o que o Kleber vem fazendo com alguns que ele quer testar, quer observar. Penso que o Igor Vinícius também vai ganhar essa minutagem, que o Arão vai ganhar essa minutagem. Mas queria conversar com você rapidinho justamente sobre essa expectativa, especificamente sobre o Robinho Júnior, que foi o primeiro que você citou. Tinha o Arão, você deu uma ignorada leve e falou, e o Robinho? Vamos conversar. Mas você vê, que assim, eu tenho uma coisa de Santos, eu não sei se você já viu falando, mas eu tenho assim, o Santos, historicamente, ele é a base. O Santos o Santos, ele é moldado na história em jogadores de base e jogadores desconhecidos que chegam e brilham. Por exemplo, o Zito. O Zito não é formado na base do Santos, mas ele veio do Taubaté. O Giovani não é formado na base do Santos, mas ele veio da Tunaluso. Entendeu? Cara, São Carlense. Uma boa observação. Então, assim, são grandes, óbvio que tem grandes jogadores, eu quero grandes jogadores, grandes contratações, óbvio que eu quero, mas assim, eu brilho mais o olho, eu tendo a brilhar, porque assim, primeiro, eu estudei muito a história do Santos. Eu gosto de estudar a história de futebol, mas a do Santos, particularmente, eu gosto mais, né? Mas assim, é isso, o Santos forma seus ídolos. Se você pegar a lista dos 100 maiores ídolos do Santos, a grande maioria são ídolos formados no próprio clube. Verdade. Então, assim, eu acho que quando você negligencia a sua história, a sua história de sucesso, inclusive, você está arrumando ao fracasso. É muito difícil o caminho inverso. Assim, você vai lembrar, nossa, fala um grande jogador ídolo do Santos que foi formado em outro clube. Eu vou, talvez o Serginho Chulapa. É o primeiro que vem na minha cabeça. Pô, sai do São Paulo e vem pro Santos. E é santista. Ainda tem essa coisa, o cara é santista, né? Era santista, sempre foi santista. Mas geralmente é isso, Pelé, Durval. O Durval veio de fora também, mas Pelé, Coutinho, seu Pepe é base, Clodoaldo é base, Edu é base. Aí você vai vindo, Robinho, Diego, Ganso, Neymar, né? O Elano mesmo, o Elano veio para base, mas veio do Guarani, mas fez a base aqui. O Renatinho veio desconhecido do Guarani, entende? São caras que vieram e brilharam no Santos, mas geralmente não vêm de grandes centros. Eles vêm de observação. Então, eu, assim, antes de entrar no papo Robinho, assim, eu adotaria o jeito de observar jogo do seu Zito historicamente, assim. Departamento Zito, que é observação. O que a gente se baseia é observação. É o scout do seu Zito. Eu tentaria fazer um negócio assim, sabe? Essa é a minha força motriz quando eu me falo de Santos. Por isso que quando fala do Robinho Júnior, eu brilho mais o olho. Porque, cara, beleza, o Arão veio. Show! E o Robinho Júnior, entende? Porque para mim é muito mais legal, é muito mais, é muito mais levantar da cadeira e falar, caramba, cara, que moleque diferente. Tem mais etapas também. Né? Pois é, por isso que eu quero ver. Quando eu geralmente eu monto listas em começo de temporada, em final de temporada, do que eu gostaria de ver, e jogadores e tal. Eu sempre monto umas sugestões de jogadores que eu gostaria de ver. Eu sempre vou para fora da caixinha, né? Porque o primeiro nome que eu falei recentemente é do Yanis Hagi, filho do George Hagi, que é um grande ídolo da Romênia, que tá livre no mercado. Joga nas duas pontas e é meia, tá, Santos? Ó, olha aí. Alô? Yanis Hagi, 27 anos, e o salário dele é menos da metade do Tassiano na Escócia. Pois é. Livre no mercado. 27 anos, joga nas duas pontas, hein? E meia também. Mas, enfim. Eu sempre vou para fora da caixinha ou vou para base. Aí, quando eu montei, eu falei, caramba, esse ano, no começo do ano, eu investiria no Luca Meireles e traria o David de volta. Eu nunca iria atrás do Tiquinho. Foi a primeira coisa que eu falei. Mas, assim, é só a minha maneira de ver. Agora, o Robinho Júnior, eu tenho uma expectativa muito grande. Eu sei que tem que ter cuidado, eu já falei, fiz vídeo sobre ele, falando de cuidado, que ele ainda não é titular todos os jogos do Sub-20, mas
Dito isso, quando você tem um colosso técnico na sua disposição, parece que é o caso, nos vídeos, nas demonstrações que a gente vem vendo, no domínio de bola. Você fala, caramba, na hora que ele domina a bola ali naquele lance, você fala, tem alguma coisa aí. Você percebe, tipo, é um feeling. Não é tipo, caramba, você precisa observar mais jogos para ver as circunstâncias. Por exemplo, o Elano. O Elano é um jogador regular, sempre foi um jogador regular. Então ele vai te entregar, geralmente, sempre a mesma qualidade de jogo. Mas ele não é aquele cara daquele toque diferenciado, daquele domínio diferenciado, que é a coisa que o Neymar tem, que é o natural, sabe? Mas é um cara que é ídolo, tá? Não tô diminuindo ele, estou falando assim, mas tem certos jogadores. Quando você vê o domínio, o jeito, você fala, tem alguma coisa nesse cara. E não é todo cara que você vê isso. Pode ser da base. Por exemplo, no Santos, a última vez que a gente viu mesmo foi o Rodrigo. A bola veio, o Rodrigo fez e e aconteceu. Tiveram bons jogadores depois. O Marcos Leonardo é um ótimo jogador, mas não é aquele colosso técnico. O Robinho Júnior parece que é. Essa é a minha sensação, entende? Torço muito para que faça um sucesso estrondoso e que ele queime etapas e mostre, caramba, ele não tem força física, mas a técnica dele compensa. Ele vai tomar um tranco aqui e vai sentir. Só que tem jogador que é moldado assim. E um exemplo eu vou dar até de rival, o Kaká. O Kaká era reserva na base. Reserva. O Kaká era reserva na base do São Paulo do jogador chamado Renatinho, de 1,58 m de altura, carequinha. Esse era o craque da base do São Paulo, o Kaká era reserva. Só que o Kaká ele foi queimando etapa. Então ele passa o Renatinho e vira titular do time principal. Nem sempre tem que ser titular incontestável da base para você fazer sucesso no time principal. O pai do Robinho Júnior, o Robinho, ele não era jogador de seleção de base. Nunca foi convocado. Quem era o craque da base do Santos era o Diego. O Robinho, ele era tipo ele é aquele magrelinho lá, habilidoso. Aí é observação, é feeling. Fala, cara, esse moleque tem uma coisa diferente. O Leão viu e bancou, tá? Porque muita gente lembra do sucesso de 2002. Ah, não, aquela mata-mata, mas ninguém lembra o caminho para chegar lá. E o caminho foi bem tortuoso. O Robinho sofreu naquele caminho. Até ele estourar de vez no mata-mata. O Robinho ficou, sei lá, demorou 10 jogos para fazer um gol, 25 jogos para fazer o segundo. Mas foi bancado pelo técnico. O técnico bancou ele e ele foi e desabrochou. Então eu prefiro ver isso no Robinho Júnior. Por isso que eu brilho o olho. Justo, fora que o pai também era um monstro jogando também, né? Sim, e ele lembra, tá? Não lembra a passada, a pedalada, o corpinho esguio. Né? Ai, papai. Mas é isso, sobre o Robinho Júnior, eu acho que depois de 30 minutos do meu amigo Edu falando dele com um pouquinho de carinho e brilho nos olhos, não sei se vocês perceberam, ele ficou um pouco mais animado, mas acho que é justo a gente falar sobre esse momento de parte física, né, que o Santos entende que ele ainda não tem um físico ideal para estar atuando como titular, que ele está umas casinhas para trás, precisa fazer esse fortalecimento, ele é muito alto, ele é muito magrinho, então o Santos entende que se vier esse tal tranco suposto aí pelo Edu, não sabem se vai aguentar, o Santos está tendo um cuidado triplicado em cima desse nome, obviamente pela expectativa que existe em cima dele, mas pelo toda futuro pressão, do Santos né? também, pressão, pai, tudo. Tem um contexto muito grande o nome do Robinho Júnior no futebol. O Santos está tendo todo o cuidado do mundo para lançar com calma, tentando diminuir essa pressão. O Neymar calma, não sei, meu. Calma, acho que talvez eu chegue a palavra, mas cuidado, talvez. Calma, não sei, meu. Mas tentando ter essa calma com o menino. Uhum. Mas vocês viram, ele já participou de um amistoso com o profissional, tá no dia a dia com o profissional, tá indo para um jogo para já sentir a atmosfera, de repente ganhar uma minutagem ali, se ganhar hoje uma minutagem contra o Flamengo, já começa a sentir um pouco mais do que é um jogo valendo com o profissional, é uma coisa muito importante que faz parte de etapas mesmo. Uhum. Então o Santos basicamente está tentando não queimar essas etapas, já teve essa recorrência com nomes recentes, o próprio JP Sherman, por exemplo, que foi só tacado lá dentro e falou, vai... E poderia ter tido um pouco mais de cuidado com esse nome, agora está nesse período de venda, e vale já reforçar para vocês que não chegou nada na mesa, e é um nome que o Santos estava nessa expectativa de mercado. Então, o Santos está tendo o máximo de cuidado possível com esse nome do Robinho Júnior, para, enfim, tentar diminuir ao máximo essa pressão, colocando devagarinho. Kleber Xavier é um cara tem um tato muito grande com o elenco, muito querido por todos, e está participando diretamente desse processo com o Robinho Júnior, mas claro que a gente vê ele na lista de relacionados, e não tem como não ficar como nosso amigo Edu.
Então, hoje tem jogo, Robinho Júnior está na lista de relacionados e minha expectativa é de ver um segundo tempo, lá pro finalzinho do segundo tempo, o Robinho ganhando esse mini tempo, não sei se vai ser uma grande minutagem, tipo 10 minutos, mas uma minutagem mínima para ele ser aplaudido, ver ele ali se movimentando, se vai sentir, se não vai sentir, tudo isso é observação por parte do Cléber Xavier. Mais alguma coisa sobre Robinho Júnior, meu querido? Eu acho que ele entra num contexto positivo de jogo. Se o Santos estiver perdendo, eu acho que ele não entra, não. Eu tô nessa também. Se tiver, tipo, 2-0, eu tô sendo Eu querida. acho que não. 2-0, vou falar 1-0. 1-0. Se estiver perdendo, eu acho que não. Um jogo muito pegado, 1-1, sabe? Eu acho que talvez não. Se entrar, vou ficar muito surpreso. Mas eu acho que ele vai ser. Eu acho que ele vai ser lançado profissionalmente na Vila Belmiro.